Mateus capítulo 12. Naquela época, Jesus estava andando com seus discípulos pelo campo de trigo. Era sábado e seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas de trigos para comer o grão. Mas alguns fariseus os viram fazendo isso e protestaram. Os seus discípulos estão quebrando a lei do dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: vocês não leram o que o rei Davi fez quando ele e seus amigos estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da presença, o que só era permitido aos sacerdotes. Isso também era quebrar a lei. E vocês nunca leram a lei de Moisés? Como sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado e, no entanto, ficam sem culpa? Eu afirmo a vocês que aqui está alguém que é maior do que o templo. Mas, se vocês soubessem o significado desta palavra das Escrituras, desejo misericórdia, não seus sacrifícios. Não terei condenado aqueles que não têm culpa, porque o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então ele foi para a sinagoga e notou ali um homem com uma das mãos defeituosa. Os fariseus perguntaram a Jesus: é permitido pela lei operar curas aos sábados? Eles estavam esperando que ele dissesse sim, para que desta forma pudessem acusá-lo. Sua resposta foi a seguinte: se um de vocês tivesse uma ovelha e no sábado ela caísse no poço, trabalharia para salvá-la naquele dia? E quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Portanto, é certo fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda o braço. E quando ele fez isso, a sua mão foi restaurada. Então os fariseus convocaram uma reunião para planejar a morte de Jesus. Mas Jesus sabia o que estavam planejando e deixou a sinagoga. Muita gente veio atrás dele, e Jesus curou todos os doentes que havia entre eles. Mas advertia os curados de que não saíssem contando quem o havia curado. Isto cumpriu a profecia de Isaías a respeito de: olhem para o meu servo, vejam o meu escolhido, ele é o meu amado, a quem a minha alma se alegra, e vou pôr o meu espírito sobre ele, e ele julgará as nações. Ele não guerreia nem grita, ele não levanta sua voz, ele não esmaga o galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca, e a justiça vencerá no fim. E o seu nome será a esperança de todos os povos. Então, um homem possesso de demônio que era cego e não podia falar, foi trazido a Jesus, que o curou de modo que o homem podia falar e enxergar. A multidão ficou admirada e exclamava: será que este homem é o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram acerca do milagre, disseram: ele expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia seus pensamentos e respondeu: um reino dividido acaba em ruína. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. E se Satanás está expulsando Satanás, está lutando contra si mesmo e destruindo seu próprio reino. E se, como vocês acusam, estou expulsando demônios por invocação dos poderes de Beelzebu, então
Que poder utilizam sobre os outros quando expulsam os demônios? Que eles julguem a acusação de vocês. Mas se estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou a vocês. Uma pessoa não pode entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Todo aquele que não está comigo é contra mim, e quem não me ajuda a juntar, espalha. Por isso eu afirmo a vocês, todo pecado e até a blasfêmia podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto. A de má qualidade dá fruto ruim. Os filhos de serpentes. Como podem homens maus como vocês falar o que é bom e certo? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno, e sua palavra revela isso. Mas eu lhes digo, no dia do juízo, vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas, vocês serão justificados ou condenados. Um dia, alguns mestres da lei, incluindo alguns fariseus, vieram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos ver um milagre que prove que o Senhor realmente é o Messias. Mas Jesus respondeu: Só uma nação perversa e infiel pediria mais alguma prova, e não receberá nenhuma a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará no fundo da terra por 3 dias e 3 noites. Os homens de Nínive se levantarão contra esta nação no juízo e a condenarão. Pois, quando Jonas lhes pregou, todos se arrependeram e se voltaram dos seus maus caminhos para Deus. Agora, aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês recusam a crer nele. A rainha de Sabá se levantará contra esta nação no juízo e a condenará, pois ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora aqui está quem é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem e vai para lugares desertos durante algum tempo, procurando repouso sem achar, então diz: Vou voltar para a casa de onde saí. Assim, ele volta e encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Então o espírito imundo vai em busca de outros 7 espíritos piores do que ele, e todos que entram no homem e ficam morando nele. Desta forma, ele fica numa situação pior do que a de antes. Assim acontecerá a esta geração perversa. Como Jesus Cristo estava falando numa casa cheia de gente, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com o Senhor. Ele observou: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?
e apontou para seus discípulos. Vejam, disse ele, estes são minha mãe e meus irmãos. E acrescentou, todo aquele que obedece ao meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Mateus, capítulo 12.